dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo. Hoje nós vamos falar sobre código de ações, mas antes disso nós vamos diferenciar os tipos de ações. Para distinguir os diferentes tipos de ações, eu vou utilizar o auxílio de um quadro para ficar mais didático. Existem dois tipos de ações: as ações ordinárias nominativas e as ações preferenciais nominativas. Você deve ter percebido, né, que as duas têm N, ou seja, as duas são nominativas. Mas o que significa a ação ser nominativa? Significa que o titular deve ser registrado, o nome do titular, por isso nominativa, deve ser registrado na empresa. Qualquer venda que houver ou compra da ação, o titular de quem passa essa ação precisa ser registrado na empresa. E isso foi determinado pela Lei das Sociedades por Ações de 1990. Essa lei determinou que todas as ações fossem nominativas, tanto as ações ordinárias quanto as ações preferenciais. Qual é a distinção entre a ação ordinária nominativa e a ação preferencial nominativa? Já que as duas são nominativas, né? As ações ordinárias nominativas têm direito a voto. Ou seja, se a pessoa tem ações ordinárias nominativas, ela tem poder de decisão nessa empresa. E quanto maior o número de ações ordinárias que ela tiver, maior vai ser o seu poder de decisão. E as ações preferenciais, qual é o direito que o acionista que tem esse tipo de ação tem? Ele tem o direito de preferência. Ou seja, quando ocorre a distribuição de dividendos, ele tem preferência. Se houver uma distinção de tempo, ou seja, um for receber primeiro que o outro, quem recebe primeiro vai ser o acionista que tem ações preferenciais. Por exemplo, uma empresa faliu. Eu vou dar aqui o exemplo de uma hipotética falência da Oi. Vamos supor que a Oi tenha sido decretada a falência dela. Então, quem vai receber primeiro os créditos dessa falência vai ser quem tem a ação preferencial dessa empresa, para depois quem tem a ação ordinária receber esses créditos. Agora nós vamos falar sobre os códigos dessas ações. As ações são formadas por 4 letras, os códigos dela, né? Primeiramente, que ela tem que estar em caixa alta. Por exemplo, a Petrobras, qual é o código dela? PETE. PETE, está em caixa alta. Bradesco, BBDC. Bradesco. Diz outra empresa, meu amor. IRB. IRBR, empresa de resseguros. Magazine Luiza, MGLU, Itaú, ITUB, ITUB, Itaúsa, ITSA. Então, esses são os códigos da empresa. Vocês podem ver que elas são formadas. Eu tentei colocar aqui em caixa alta. Elas são formadas por 4 letras e um número, que eu ainda não coloquei aqui. Os números significam o quê? O tipo de ações que ela representa. Por exemplo, IRB. IRB termina em 3. Por quê? Porque ela é uma ação ordinária. 3, ação ordinária. Ordinária nominativa. Petrobras termina em 3. Por quê? Porque é uma ação ordinária nominativa. Opa! Mas eu encontrei ali PETR4. Por quê? Porque ela também tem ação preferencial nominativa. PETR4. Bradesco 3. Mas também tem o quê? BBDC4. Por quê? Porque ela também tem ação preferencial nominativa. Magazine Luiza, MGLU 3, ou seja, ação ordinária nominativa. Mas, opa, eu encontrei não encontrou não, porque não tem. Magazine Luiza não tem ação preferencial. ITUB 4, se você ver ITUB 4 é o que? Ação preferencial nominativa. E Itaúsa 4, ação preferencial o quê? Nominativa. Vocês estão vendo que o número representa o tipo de ação que ela é? Sabe, eu encontro também o número 1, o 2, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. O que significa esses outros números? Vamos falar mais pra frente. Agora
nós vamos falar sobre o código 1 e o código 2. Mas antes disso, nós devemos saber o que é subscrição. O direito de subscrição é o direito de preferência que o acionista de uma empresa tem de comprar novas ações, quando a empresa decide aumentar seu capital social. Por exemplo, IRBR3 recentemente aumentou o seu capital social. Diante desse aumento de capital social, ela teve de distribuir o direito de subscrição entre quem já era acionista, para que o pessoal mantesse a mesma parte, para que os acionistas dessa empresa mantesse a mesma parte dela. E para isso, ela distribui esse direito de subscrição, isto é, o direito de preferência de comprar novas ações por um preço pré-determinado. O IRBR3, que é a ação da IRB, estava sendo negociada num dia por mais ou menos, eu não tenho certeza, mas era 9,30. Em média 9,30. Estava sendo negociada a IRBR3. E o direito de subscrição distribuído diante desse aumento de capital da empresa deu direito a quem já era acionista da empresa a comprar a ação por R$ 6,93. Ou seja, apresentou um desconto de mais ou menos 35% ao que estava o valor do mercado. O valor do mercado era de 9,30 e ele deu o direito a quem já era acionista de comprar ações. E esse direito recebe IRBR 1. Por quê? Porque ele não recebeu a ação em si, ele recebeu o direito de comprar essa ação por R$ 6,93. E esse direito de comprar a ação por R$ 6,93 é IRBR 1. Agora você pode vender, você pode negociar como se fosse uma ação em si, mas na verdade não é a ação, é um direito, é a subscrição, direito de comprar. Para entender que 1 significa o quê? A subscrição de uma ação ordinária nominativa. Do mesmo jeito se a Petrobras resolve aumentar seu capital social em PTR4. Se ela resolve aumentar seu capital social, ela vai distribuir o direito de subscrição entre quem já é acionista da empresa. E o ativo que vai cair na carteira da pessoa que é acionista da empresa é o PETR2. Isto é, a subscrição, o direito de subscrição de uma ação preferencial nominativa. Por quê? Porque Petrobras, que eu estou falando nesse caso, é uma ação preferencial nominativa. Vamos falar agora do código 5, 6, 7 e 8. Mas antes disso, nós temos de falar de classe de ações preferenciais. Existe a possibilidade de que um acionista preferencial tenha diferentes acionistas preferenciais tenham direitos diferentes. E isso quem é que vai determinar? O Estatuto Social de uma empresa. Por exemplo, Eletrobras divide os acionistas preferenciais dela em duas classes, classe A e classe B. E aí ela determina em seu Estatuto Social que acionista da classe A vai ter um certo direito e acionista da classe B vai ter outro certo direito. Então, quando essas ações dos acionistas da classe A e as ações dos acionistas da classe B são negociadas na Bolsa de Valores, elas apresentam códigos diferentes. Por exemplo, as ações preferenciais da classe A tem o código terminado em 5, Eletrobras 5. Ações preferenciais da classe B termina em 6, por exemplo, ELET 6, ELET 6, ELET 5 classe A. Agora, existe também a possibilidade de dividir em mais classes, por exemplo, classe A, B, C e D. Eu não encontrei nenhuma empresa que seja dividida, que tenha ações preferenciais divididas em 4 classes, mas existe essa possibilidade. Quando há essa divisão em 4 classes, a classe C recebe o fim 7 e a classe D recebe o fim 8. Agora nós vamos falar sobre o código 9 e o 10, mas antes disso nós temos que definir o que é recibo de subscrição. Recibo de subscrição é o registro de que o acionista exerceu seu direito de subscrição. Por exemplo, eu falei da IRBR 3, que tinha dado aos acionistas dela o direito de subscrever, que é o IRBR 1, que é o direito de subscrição. Então vamos supor que você é acionista da IRBR e tenha recebido esse direito e tenha exercido esse direito. Ou seja, você tenha comprado as ações a R$ 6,93. Então, você vai receber o recibo dessa compra de ação a R$ 6,93. Ou seja,
o recibo do exercício de seu direito, o recibo do exercício de seu direito de comprar ação. Então, quando o recibo tem terminação 9, por quê? Porque é um recibo de subscrição de uma ação ordinária nominativa. Agora eu também dei o exemplo da ação preferencial da Petrobras, PETR4, que ela também aumentou o capital e distribuiu o direito de subscrição acionista PTR2. Então vamos supor que você tem exercido seu direito, você era acionista da PTR4, tem exercido seu direito PTR2, então você recebeu o recibo de subscrição. Quando termina em 10, significa que é um recibo de subscrição de uma ação preferencial nominativa. Agora nós vamos falar sobre as terminações 11. Mas para isso nós temos que saber o que é unit. Unit é um pacote composto por ativos diferentes. Por exemplo, o Banco Inter tem um unit. Como é que você sabe disso? Porque tem terminação 11. Ele é composto por ativos diferentes. Isto é, o unit BIDI11 é composto por uma ação do Banco Inter ordinária mais 2 ações do Banco Inter preferencial. E é isso que forma o unit BIDI11, formado por uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Ou seja, você pode negociar as ações separadamente ou pode negociar como unit. Nesse caso, o Banco Santander, cujo código é SANB, também tem um unit, isso é, um ativo terminado em 11. Ele é composto por uma ação do Santander ordinária e uma ação do Santander preferencial. E é isso que forma o unit. Ou seja, o unit é um pacote composto por ativos diferentes. Depois dessa longa explicação, nós vamos agora partir para o resumão. Vamos resumir tudo que foi explicado aqui. O código 1 significa o quê? A subscrição de uma ação ordinária nominativa. O código 2 significa a subscrição de uma ação preferencial nominativa. O código 3 significa uma ação ordinária nominativa. O código 4 significa uma ação preferencial nominativa. O código 5 significa uma ação preferencial nominativa de classe A. O código 6 significa uma ação preferencial nominativa da classe B. O código 7 significa uma ação preferencial nominativa da classe C. O código 8, uma ação preferencial nominativa da classe D. O código 9 significa o recibo de subscrição de uma ação ordinária nominativa. O código 10 significa o recibo de subscrição de uma ação preferencial nominativa. E o código 11 representa um unit. Agora, eu vou falar 3 observações aqui que eu não falei durante a explicação, mas vou falar agora nesse resumão. Primeira observação é em relação ao código 11. O código 11 não existe uma regra específica para ele, ou seja, ele pode representar outras coisas além de unit. Por exemplo, BDR, pode representar também fundo de investimento imobiliário, pode representar outras coisas além do unit. A segunda observação é que os ativos, você pode entrar no home broker e observar que existe alguns códigos que não se encaixam na regra que eu falei aqui agora. Mas por que não encaixa? Porque na verdade você não tá olhando para uma ação, você está olhando para outro ativo. Outro ativo que pode ser, por exemplo, um contrato, que pode ser uma opção. E a terceira observação é o mercado fracionário. Quando você compra o IRBR3, você tem que comprar um lote mínimo de 100 ações. Só que no mercado fracionário, você pode comprar a unidade da ação. Você pode comprar de 1 a 99 ações. Isso é bom para quem quer investir pouco dinheiro. Então, acrescenta o F, esse Fzinho, no final de cada código. Por exemplo, a ação unitária do IRBR vai ser IRBR3F. Da Petrobras, PETR4F. É só acrescentar o F no final. Então, galera, é isso que eu tenho para explicar hoje. Os tipos de ações e o código de ações. E não só de ações, né? Que eu falei aqui de subscrição, de recibo de subscrição também. Falei de vários outros ativos, além de ações. E não é só esses ativos. Vocês conheceram muitos ativos hoje. Muitos ativos mesmo. Só que ainda existem mais. Como eu tinha falado na observação que existe contrato futuro de índice, de dólar. Existem opções. Existem outros ativos da Bolsa de Valores que vai muito além de ações.
Mas por hoje é só. Vocês espero que tenham gostado do vídeo. Assim, eu quero que vocês comentem aí se preferem eu escrevendo na hora, como eu estava fazendo no início, ou preferem que eu escreva antes e sair explicando. Porque minha namorada disse que do jeito que eu estava fazendo antes eu ia levar dislike por causa da desorganização. Olha que absurdo. Pergunta se eles gostaram do quadro. Pronto, ela já perguntou aí se gostaram do quadro. E por último, e não menos importante, não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no meu canal e compartilhar com os amigos para que mais pessoas tenham conhecimento sobre o mercado financeiro. E que o pregão comece e a bolsa esteja a seu favor.